O segundo exemplo que eu vou apresentar usando relações de recorrência tem a ver com redes de citações e referências na web. Em outras palavras, redes em que há relações entre entidades. Por exemplo, numa rede de citações, você tem um autor que cita outro autor. Referências na web, referências são links, né? Uma página aponta para outra. Você poderia pensar também em relação entre atores que participam do mesmo filme, por exemplo. Então você teria uma relação entre dois atores se eles algum dia tivessem participado do mesmo filme. Esse tipo de rede em que eu tenho um objeto referenciando o outro tem uma característica muito interessante que a gente chama scale-free property, a propriedade de não ter escala, ou de ter o mesmo comportamento em várias escalas, e eu queria explicar isso através de um exemplo bem interessante, que é a web. A gente vai usar, entre todas as aplicações possíveis da mesma ideia, eu vou usar o exemplo da web, e a gente vai ver como, através de uma relação de recorrência, a gente vai chegar a alguns resultados muito interessantes e bastante famosos. Esses resultados que eu vou apresentar aqui são bastante conhecidos. Então, o que eu quero fazer? Aqui está meu problema informalmente. Eu quero estimar a distribuição do número de páginas que referenciam uma página da web. Em outras palavras, se você considera cada página na web como uma entidade, você vai ter uma página referenciando outra e, portanto, teria uma seta entre duas páginas, partindo de uma página e entrando na página que é referenciada. Então, eu estou querendo aqui a distribuição do número de pontas de setas nas páginas web. Se você examina uma página web, você vai ter setas entrando, né? Que são as referências que outras páginas têm para aquela página. Então, eu teria uma ponta de seta aqui. E eu quero saber qual é a distribuição do número de pontas de setas. O que a gente vai achar é que tem muitas páginas, muitas páginas, que tem poucas pontas de setas, poucas referências. Por exemplo, o meu site. O meu site pessoal, do professor Jacques, é referenciado por quase ninguém, né? E tem muitos sites assim. Tem uma enormidade de sites que tem poucas referências. E tem alguns sites que têm muitas referências, um número enorme de referências. Por exemplo, sei lá, Google, Facebook, sites sei lá, do New York Times esses sites muito famosos são poucos, mas eles têm uma enormidade de referências para eles. Então, a gente quer saber a distribuição, como é que se comporta a distribuição do número de pontas de setas. Ok. Formalmente, o que eu tenho? Formalmente, eu tenho a seguinte situação. Vamos supor que eu coloque as seguintes variáveis no meu modelo. Tá? O número total de páginas da web é N pequeno. N maiúsculo KN é o número de páginas que foram referenciadas K vezes quando eu tenho N páginas na web. Ok? Quando eu tenho N páginas na web, algumas dessas páginas terão uma referência, outras terão duas referências e assim por diante. E eu quero saber, aqui eu estou dizendo aqui com NKN, quantas páginas tem K referências. A fração NK dividido pelo total N é simplesmente a fração de páginas que tem K referências, quando tem N páginas na web. Ok? Então eu tenho, portanto, essa definição aqui, que PKN é igual a NKN dividido por N pequeno. Então, meu objetivo é achar essa distribuição. Em outras palavras, essa fração aqui, o somatório de todos os PKN para todos os Ks, né? Para todos os valores de K tem que ser igual a 1, porque eu tenho que ter alguma, né? Cada página tem um certo número de referências. Então, eu quero achar a distribuição desse PKN. Ok? Como é que a gente vai solucionar isso? A gente vai
usar relação de recorrência, como eu já falei. Esse problema é bastante famoso, ele foi resolvido pela primeira vez por Price em 1965, se tornou muito famoso esse estudo. Ele não fez isso no contexto da web, obviamente a web não existia naquela época, ele fez isso no contexto de uma rede de citações entre artigos. Um artigo referencia outro artigo, então isso é uma seta, partindo de um artigo e indo para outro artigo, referenciando outro artigo. Então é uma rede de referências e o desenvolvimento que eu vou apresentar aqui segue mais ou menos o desenvolvimento de Price, embora eu tenha mudado a terminologia para usar web. Em vez de usar artigos, eu vou falar de páginas. Em vez de falar de citações, eu vou falar de referências entre páginas. Mas o resultado, de qualquer forma, final é igual. Muito bem. Então vamos introduzir aqui algumas variáveis adicionais. M eu vou chamar da média de referências numa página, ok? Tem páginas que têm uma referência, tem páginas que referenciam duas outras páginas. A média das referências que uma página tem é M, ok? E se eu tenho M na média, se eu referencio M outras páginas na média, então na média eu também terei M referências para cada página, porque para cada seta que sai de uma página, ela tem que entrar em outra página. Portanto, a média das pontas de setas, que é M, tem que ser equivalente ou igual ao número de setas saindo de páginas. Muito bem. A gente vai aqui acompanhar ao longo do tempo, quando o número de páginas cresce, o que acontece, onde é que as novas referências que ocorrem quando a gente tem novas páginas, onde é que elas vão? Em que outras páginas as referências irão? E a gente quer ver o que acontece quando n cresce. Então, crescendo de n para n mais 1, eu quero saber, eu quero acompanhar o que acontece. Então, é como se n fosse semelhante ao tempo. Eu tenho o tempo em que a web tem n páginas, o tempo em que ela tem n menos 1 páginas e assim por diante. Ok? Muito bem. Então, ao longo de uma etapa, quando a web passa de n páginas para n mais 1 páginas, a mudança, em termos de nk, vai ser isso aqui. Quer dizer, eu tenho... Lembra o que é nk, né? nk é o número de páginas que tem k referências. Então, o número de páginas que tem k referências, no momento n mais 1, menos o número de páginas que tem k referência no n, é a mudança que ocorreu em nk ao passar do tamanho n da web para o tamanho n mais 1. Ok. Agora, nós podemos ver, pensando um pouco, que essa diferença aqui, que é o que acontece, quantas páginas tem k referências, o que acontece com esse número quando eu passo de n para n mais 1 páginas no total, é o seguinte, é o somatório, aliás, é a diferença entre duas coisas. Eu vou ter mais algumas páginas e menos algumas páginas. Algumas páginas vão entrar no meu conjunto de quem tem k referências e algumas páginas vão sair desse mundo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o seguinte, o que é isso aqui? Aqui eu tenho páginas que tinham k referências, mas que tinham k-1 referências, mas que agora tem k. Okay? Se uma página está com k referências no momento n mais 1, mas antes ela tinha k-1 referências, então ela entrou no mundo de quem tem k referências e eu tenho, como isso é uma fração, se eu multiplicar pelo número total de páginas, que é n mais 1, eu terei o número total de páginas, o número total de páginas que entraram no mundo, ou que estão nesse mundo de k páginas, vindo do mundo de k-1 páginas.
Ao mesmo tempo, eu tenho gente que saiu do mundo. Eu tenho páginas que tinham cá referências, mas que depois ao passar para N+1 páginas na web, passaram a ter uma referência a mais. Então, estão agora com K-1 referências, K+1 referências, e, portanto, não fazem mais parte do mundo das páginas com K referências. Então, eu tenho aqui uma fração PKN de tais páginas, e eu só multiplicar por N, que é o tamanho da web naquele momento, eu terei o número de páginas que saíram do mundo K e foram para o mundo K+1. Ok? Então, você tem que prestar muita atenção às frases que eu estou falando aqui para explicar o desenvolvimento, porque o desenvolvimento aqui não é muito fácil, não é muito trivial. Então, pausa o vídeo, ouça devagarinho as frases que eu estou dizendo, vê se você concorda comigo. Então, repetindo aqui, o que eu estou dizendo? O número de páginas, a diferença, a mudança do número de páginas que tinham cá referências, quando eu passo do tamanho N para o tamanho N+1 páginas na web, é o seguinte. Gente que tinha K-1 referências ganharam uma referência a mais, por causa da página nova que entrou, e, portanto, agora tem K páginas, K referências, no momento N+1, menos as pessoas que saíram, as páginas, que saíram do mundo K e que agora tem uma referência a mais, K+1 referências. Você está vendo que a gente nunca está perdendo referência aqui, porque no meu modelo aqui a web só faz crescer, 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 sempre tem mais referências, nunca menos referências. Então, isso é o que eu estou dizendo nesta relação aqui. Isso não é uma relação de recorrência, não é a relação de recorrência que me interessa na realidade. Primeiro, eu quero uma relação de recorrência não com N, eu quero a relação de recorrência com K. Né? Eu estou querendo achar PKN. Vamos voltar aqui atrás, lembra o que a gente está querendo achar? Vamos voltar aqui atrás. Eu estou querendo achar PKN. Então, eu tenho que achar PK em função de outros Ks, né? Quer dizer, qual é o PK em função de, sei lá, PK-1, PK-2, PK+1? Eu tenho que fazer essa relação de recorrência e não com N. Eu vou depois, mais na frente, vocês vão ver que a gente vai considerar simplesmente N muito grande. Quando a web está muito grande, o que acontece? Então, com N muito grande, o N vai sumir, na realidade, da minha consideração, e eu quero uma relação de recorrência envolvendo PK com outros valores de K. Ok, voltando aqui, estamos agora nesta suposição. Suposição. Isso é fundamental, é isso que vai criar toda a questão de scale-free network. A taxa na qual uma página recebe uma nova referência é proporcional ao número de referências existentes. Em outras palavras, se uma página é muito referenciada, é mais provável que ela seja referenciada para uma nova página que aparecer. Okay? Então imagine o seguinte, vamos supor que cada página tem um imã. E o imã é proporcional ao tamanho K, ao número de referências que eu tenho. Google é uma imã muito grande, porque muita gente referencia Google, e a página do professor Jacques tem um imã muito pequenininho, porque tem pouca gente referenciando o site dele. Agora você joga para o ar uma seta, uma nova referência que vai ser atraída pelos ímãs, ela vai ser atraída muito mais para Google do que para mim. Uma nova página que pinta na web vai apontar muito mais provavelmente para Google do que para a minha própria página. Então, é isso que é uma suposição muito que é o cerne do comportamento que a gente vai ver da distribuição das referências. Ok. Portanto, a probabilidade que uma nova página referencia qualquer página com K referência é proporcional a K. Tranquilo? Na realidade, podemos dizer mais. Podemos dizer que é proporcional a KPK, porque eu tenho uma fração PK de páginas que tem K referências. Então, se você pensa da seguinte forma, se você pensa no poder de atração de todos os ímãs, de todas as páginas que tem K referências,
Se eu jogar uma referência nova para cima, onde é que ela vai? Ela vai mais para... ela vai proporcionar uma KPK para o conjunto de páginas, o grupo de páginas que tem K. Por quê? Se K for maior, né, eu tenho mais referências, naturalmente a seta, a nova referência, vai mais para aquelas páginas. E como eu tenho mais dessas páginas, quer dizer, o PK, aliás, como eu tenho PK, a fração PK de páginas, se a fração PK for grande ou pequena, isso vai também afetar quantas páginas, com que poder de atração eu terei acima da nova referência. Então, eu posso dizer que a probabilidade de eu apontar para uma página que tem K referências com uma nova página que surge é proporcional a KPK, é proporcional, quer dizer, cresce com o número de referências que eu já tenho e cresce com o número de páginas que tem K referências. Muito bem. Eu vou continuar esta discussão no próximo segmento.